Jesus Cristo, mesmo sem nenhum pecado, enfrentou a morte de braços abertos, com coragem e determinação, baseado em tudo o que dizia as Escrituras Sagradas do Pai. Bom dia, família Neto na Voz aqui, mais uma vez trazendo aquela palavra que não é só conhecimento e sabedoria, mas também o pão da vida, o pão que alimenta a alma. Dada a devida introdução, continuamos hoje a destrinchar este capítulo importantíssimo do livro de Mateus, capítulo 26. Hoje continuando no versículo 31. Sem mais delongas, bora para o que interessa. Jesus prediz a negação de Pedro. No caminho, Jesus disse: essa noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Se eu não me engano, isso está no livro de Isaías, profeta Isaías. E assim como descrito nas Escrituras, Jesus sabia que deveria ser feito, sabia que deveria seguir aquilo que o Pai ordenou, aquilo que o Pai tinha para ele. Mesmo ele nunca tendo passado pela morte, meus irmãos, mesmo ele nunca tendo vivenciado a dor da morte, ele não recuou nem um milímetro. Ele seguiu em frente num passo de coragem. E podemos ver que os apóstolos, mesmo estando com ele, mesmo sendo cheios da graça do Espírito Santo através de Jesus Cristo, eles foram acometidos pelos temores da carne. Ao observar todas as calamidades ao redor deles, imagine vocês, imagine o seguinte cenário. A gente tem Jesus Cristo, aquele pelo qual todos os apóstolos abandonaram suas vidas passadas. Pedro largou a sua profissão, que era uma profissão próspera, que era de pescador, que naquela época ele possuir um barco era considerado, vamos dizer assim, uma riqueza, um grande empreendedor. A mesma coisa com os filhos de Zebedeu. O Mateus deixou a vida de republicano, era um cobrador de impostos, vivia num completo luxo e, após abandonarem todas as suas vidas passadas, após seguirem Jesus Cristo por 3 anos, aprender com ele diversos ensinamentos, a vida deles serem transformadas através daquele homem da Galileia, eles viram o mesmo homem ser torturado, ensanguentado, ferido e abatido diante de todos, virando motivo de escárnio, aquele que é o homem que eles mais admiraram em toda a sua vida, aquele que transformou a vida de muitos diante dos olhos deles, de repente estava ali, caído, abatido, ensanguentado, morto, como um animal que pouco valia. Você acha que os apóstolos ficaram como? Você acha que são humanos como eu, como você? Os apóstolos, quando ficaram diante daquela tamanha atrocidade, se sentiram apavorados, meus irmãos, apavorados. Tanto que as palavras do Antigo Testamento já diziam: o pastor será ferido e o rebanho se dispersará. Como o rebanho se dispersou? Morrendo de medo. Muitos se espalharam por toda Jerusalém, por toda a Galileia. Muitos se esconderam. Pedro, que mesmo dizendo que jamais negaria a Cristo, negou a Cristo 3 vezes. Por quê? Porque estavam acometidos pelo medo. Porque os olhos deles olhavam para toda a iniquidade, para toda aquela violência que estava acontecendo ao seu redor. E assim é a vida, meus irmãos. Esse foi um maior exemplo de que, se quisermos manter a fé nas Escrituras Sagradas, na promessa do nosso Cristo divino, devemos manter os olhos fixos nele. Porque se olharmos ao redor e diante de tanta iniquidade, diante de tanta violência, diante de tanta injustiça, nossa carne fraca irá se abater. Nossa carne que é fraca irá ser consumida pelo medo, irá ser tomada por uma baixa vibração, uma baixa frequência, que é o oposto do que Jesus Cristo teve, que é o oposto da fé que devemos ter. Pedro declarou:
Pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais abandonarei. Meus irmãos, na consciência dele, ele queria se manter firme, mas uma vez que ele começou a olhar ao redor e ver toda a perseguição de Cristo, e quando, imagine, meus irmãos, quão impactante foi ver Cristo na cruz. Se a gente ler sobre essa história e imaginar tudo que Cristo viveu, já nos remete a uma amarga dor, já nos destrói por dentro, já nos mostra que, tipo, caramba, que sinistro, né, meus irmãos? Que horrível, que pesado foi essa perseguição, essa tortura, tudo isso que ele sofreu. E imagine você ter presenciado isso, imagine você ter visto isso com seus próprios olhos. Não era de se espantar que eles se assustassem e que isso os espantasse. Eu acredito que qualquer um de nós que estivesse ali teria também tomado a mesma atitude. A gente se assustaria e fugiria como cordeiros assustados, uma vez sem nosso pastor, sem aquele que nos guiou nos últimos 3 anos, de forma intensa, de forma massiva, convivendo com ele dia e noite. E de repente a gente vê tudo se esvair pelas mãos, como água escorrendo por entre os dedos. Não é de se admirar que eles correram, que eles fugiram, mas isso só torna mais impactante e mais impressionante ainda a mudança de postura, a metanoia que eles sofreram em sua consciência ao ver o Cristo ressurreto, ao ver Jesus perante eles, em carne e osso, após ser crucificado 3 dias depois, completamente vivo, são, ileso, contando para todos ali, cumprindo a promessa que ele fez. Meus irmãos, isso fortalece de uma maneira incrível, isso fortalece o nosso espírito, isso nos encoraja. Devemos nos apegar aos relatos dos apóstolos, que não são só relatos bíblicos, são relatos históricos de seres humanos que foram perseguidos, seres humanos que tremeram de medo e perante a ressurreição foram encorajados e enfrentaram com total coragem, destemidos a própria morte. Por quê? Porque viram o nosso líder, o nosso Salvador, o nosso exemplo aqui na Terra, que é Jesus Cristo, encarar a morte de cabeça erguida, sem nenhum temor. Mesmo que por algum instante Jesus tenha sido afligido, como demonstra no jardim do Getsêmani, ele encarou de peito aberto. Ele teve coragem como a de um maior guerreiro de todos. Ele foi lá e encarou a morte pela primeira vez. Ele nunca havia passado pela morte, meus irmãos. Ele não tinha pecado nenhum. Tudo aquilo era, vamos dizer assim, uma grande novidade na vida de Cristo. E mesmo assim, ele foi lá e encarou de peito aberto, nos dando o maior exemplo de fé nas Escrituras e coragem que um ser humano pode ter. E a gente deve seguir este exemplo através dos apóstolos que, apesar de terem se amedrontado e se espalhado diante da morte de Cristo, após a sua ressurreição, foram tomados de coragem, foram tomados pelo Espírito Santo. E assim fizeram. Foram para frente, levaram a palavra e sofreram como mártires. Sofreram as piores mortes possíveis, as perseguições mais escabrosas, e mesmo assim tiveram determinação e coragem, pois foram cheios do Espírito Santo a partir do momento que viu o Cristo ressurreto. Continuando, Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Porque daquele momento em que Cristo estava sendo crucificado, eles foram tomados pelo medo. Mas a gente vai ver a reviravolta na ressurreição de Cristo. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Porque na mente deles, meus irmãos, eles queriam de fato estar diante de Cristo durante toda a trajetória. Durante toda a trajetória, eles queriam estar lá ao lado de Cristo, mantendo-se firme. Mas o medo tomou conta por um instante. Porém,
A ressurreição de Cristo transforma tudo. Transformou a vida dos apóstolos, transformou a humanidade, porque foi a partir dali que ele venceu a morte, que o sacrifício foi completo, que ele se mostrou totalmente confiante na palavra de Deus, e a palavra de Deus se cumpriu, meus irmãos. A palavra de Deus se cumpriu, meus irmãos. A palavra de Deus se cumpriu em Jesus Cristo no momento em que ele morreu na cruz e ressuscitou. Se ele ressuscitou, é porque toda a palavra de Cristo irá se cumprir. Ela é verdadeira. Portanto, meus irmãos, não olhe para o mundo ao seu redor. Se você ficar vidrado, olhando apenas para as coisas materiais deste mundo e não se apegar ao Espírito, se você não se apegar às promessas de Cristo, o que é se apegar ao Espírito? O mundo ao redor é o mundo material, é o mundo que enxergamos. Uma vez que nos apegamos ao Espírito, uma vez que acreditamos na palavra de nosso Salvador, uma vez que, através do estudo, da meditação, da compreensão das Escrituras Sagradas, tenhamos fé e acreditamos fielmente nela. Porque se a promessa de uma terra vindoura é verdadeira, se Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, não devemos temer nem a morte, meus irmãos, porque temeremos qualquer outra coisa. Percebe como a matemática de Cristo foi perfeita, como o sacrifício dele foi perfeito para nós? Então, mais uma vez eu quero trazer aqui para vocês um trecho desse livro de Mark Finley, que chama-se Esperança Além da Crise, a certeza de uma vida melhor. Essa certeza se dá através das Escrituras Sagradas, através da promessa que foi dada a Jesus Cristo. Se Jesus Cristo veio da primeira vez, morreu na cruz e ressuscitou, como dizia nas Escrituras, o que te faz duvidar que ele virá a segunda vez? Então eu quero fazer uma breve leitura aqui com vocês, do capítulo 6, página 58 deste livro. Testemunhas fiéis, que a gente vai ver que de um rebanho assustado e disperso pelo medo da crucificação de Cristo, a gente teve testemunhas fiéis da ressurreição dele. Seria impossível as pessoas fazerem o que fizeram se não tivesse visto Cristo ressurreto. Ninguém em sã consciência faria o que os apóstolos fizeram se fosse uma mentira, se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado. Então vamos lá. Só um gole no café. Reflita na morte dos apóstolos. Reflita na morte dos apóstolos. É comum a crença de que cada um deles sofreu a morte como Marte, com exceção de João. A Bíblia revela que, apesar disso, eles jamais perderam a esperança na volta de Jesus. Tiago foi decapitado por Herodes. Cheio de esperança, ele escreveu: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Por que devemos ser pacientes, meus irmãos? Porque se a gente ficar preocupado, olhando para o mundo ao nosso redor, esse mundo de injustiça e iniquidade pode aniquilar a nossa fé. Precisamos manter os olhos fixos naquele que é o nosso Salvador. Uma vez com os olhos fixos em Jesus, jamais esqueceremos de suas promessas. Se jamais esquecermos de suas promessas, a esperança vive, a fé se fortalece e a gente continua sendo encorajado dia após dia a esperar pacientemente em Cristo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, provavelmente em 66 d.C., por ordem do sanguinário Nero. O apóstolo morreu com a esperança viva. Estas são suas palavras: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Meus irmãos, em verdade vos digo que, se quisermos
confiar plenamente em Deus e exercitar essa nossa fé nele. A fé é uma atitude, a fé é uma tomada de decisão. A gente precisa exercitar ela nas pequenas coisas. A gente precisa entregar nossa vida do mínimo, do micro ao macro. A gente precisa entregar nossa vida a Deus das coisas mais pequenas até as coisas maiores. Porque se a gente entrega as coisas pequenas e a gente percebe a ação de Deus na nossa vida no micro, a gente também confiará nele no macro. Os apóstolos entregaram a vida deles 100% a Cristo durante 3 anos. Quando veio a morte, eles ainda estremeceram, mas conseguiram entregar completamente e fielmente a vida deles a Cristo quando eles quando eles permaneceram firmes na palavra de Cristo e em levar o evangelho, mesmo diante de tamanha perseguição, tortura e até morte. Ou seja, precisamos exercitar essa tomada de decisão. Qual tomada de decisão? De entregar a nossa vida ao Cristo, de entregar a nossa vida a Deus, o Criador de todas as coisas. Se entregamos desde as pequenas coisas e confiamos na providência dele, uma vez que a providência vem, isso fortalece nossa fé, meus irmãos, e nos fará confiar nele diante das grandes coisas. É extremamente necessário que façamos isso nos dias de hoje. Por quê? Porque estamos perto da grande tribulação. Que maravilhoso é viver nesse tempo de hoje, meus irmãos. Estamos nos aproximando da segunda vinda de Cristo e haverá cada vez mais uma perseguição a tudo que é verdadeiro, a tudo que é de Deus. Então, precisamos nos fortalecer na fé para que sejamos como os apóstolos, a ponto de, uma vez crendo que Cristo ressuscitou e venceu a morte, ele que encarou a morte, mesmo sem... Cristo não tinha noção do que seria, como seria depois. Ele sabia das palavras, das promessas de Deus e que elas se cumpririam, porque a palavra de Deus sempre se cumpre. Da mesma forma, somos nós aqui hoje. Nós sabemos da palavra de Deus, sabemos que ela sempre se cumpre e que ela se cumprirá, mas não sabemos como, quando tudo isso se dará. Então, meus irmãos, precisamos exercitar a nossa fé, precisamos ter essas tomadas de atitude de entregar nossa vida ao Criador. Uma vez entregues ao Criador, ele tomará conta da nossa vida e providenciará os recursos necessários. Quando Jesus agia de forma totalmente intuitiva, zero razão, zero lógica, totalmente alinhado com as Escrituras Sagradas e a intuição de seu coração, ele estava confiando 100% a Deus para que provesse um local para um jantar de Páscoa, um jumentinho para a sua caminhada. Ou seja, nas pequenas coisas ele se fortalecia para confiar nos momentos decisivos das grandes coisas. Por isso, ele confiou a sua própria vida e entregou de braços abertos ao sacrifício maior. Se Jesus foi o maior exemplo de coragem e sacrifício, devemos fazer o mesmo, meus irmãos. Devemos ser exemplo de coragem. Se queremos ser cristãos perante aos olhos de Deus e ser exemplo para os nossos irmãos que ainda fraquejam na fé, devemos ter coragem e entregar a nossa vida 100% ao Criador, 100% a Deus, como os apóstolos fizeram. Continuando. Paulo passou anos em um calabouço romano, úmido. Depois, provavelmente tenha sido decapitado por volta da mesma época em que Pedro sofreu martírio, durante o governo de Nero no ano de 66 depois de Cristo. Porém, cheio de esperança e certeza, o que nos dá a certeza, meus irmãos? Esse exercitar da fé. Esse exercitar da fé nos dá a confirmação de que Deus provém do micro ao macro. Essa certeza precisa existir em nossos corações para que tenhamos disposição e coragem de enfrentar calamidades maiores. Ele olhava para além do que era, vislumbrando o que será. Ou seja, essa certeza, meus irmãos, ela vem acompanhada de olhos fixos no Criador, de olhos fixos em suas palavras e em sua promessa.
acreditava que Cristo havia vencido a sepultura e que um dia Jesus voltaria conforme havia prometido para livrá-los das garras da morte. Paulo, assim como nós, não viu o Cristo ressurreto de carne e osso como viram os outros apóstolos, mas ele acreditou 100% na palavra porque ele via a ação de Deus em sua vida. A vida dele foi repleta de circunstâncias onde ele teve de entregar tudo para Deus e ver os acontecimentos sucederem diante dele, seja no naufrágio, seja quando a cobra picou a mão dele, seja quando ele foi preso e torturado, seja quando ele estava lá na cela úmida de Roma. Meus irmãos, o agir de Deus é constante em nossas vidas e precisamos deixar que Ele faça isso para que fortalecemos nossa fé e tenhamos a certeza de que todas essas palavras são válidas. Assim como Paulo, nós não precisamos ver o Cristo ressurreto para crer nele. A gente sente a presença dele, a gente vive a presença dele. A gente faz com que o nosso dia a dia seja fortalecido cada vez mais pela presença dele. Esse discípulo corajoso de Cristo se apegou às promessas da palavra de Deus. Ele confiava que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim para sempre com o Senhor. Isso está escrito em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17. O apóstolo Paulo não morreu derrotado e abatido. A promessa do retorno de Cristo enchia seu coração. Por conta disso, ele viveu para deixar o mundo cheio de esperança. Pense no apóstolo João. Ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas sobreviveu. E bem idoso, com mais de 90 anos de idade, foi exilado pelo imperador dominicano na ilha de Patmos. Durante o exílio, naquela ilha solitária, Jesus Cristo deu a João uma visão de seu retorno. Ele escreveu sobre essa visão no último livro da Bíblia, ou seja, no Apocalipse, que significa isso, revelações. Apocalipse nada mais é do que as revelações para os finais dos tempos. As palavras de João transbordam de esperança. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. A volta de Jesus, portanto, não será um acontecimento secreto. Todo olho verá Jesus quando ele voltar. Os olhos dos jovens e dos velhos, os olhos dos eruditos e dos incultos, os olhos dos ricos e dos pobres. Pessoas de todas as culturas, nacionalidades, línguas, grupos e países o verão regressar. Tanto o primeiro quanto o último capítulo de Apocalipse ecoam a certeza do retorno de Cristo. Na última página da Bíblia, Jesus promete: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Portanto, meus irmãos, maldito seja aquele que diz que as leis e as obras nesse mundo não importam, porque somos salvos pela fé em Cristo, mas aquilo que viveremos com Cristo está diretamente ligada à nossa capacidade de confiar em Cristo, porque as obras de Cristo vêm através da confiança nele. Muitas pessoas ignoram as leis por não entendê-las, mas uma vez que você confia em Cristo, e Cristo foi o perfeito exemplo de judeu que seguia todas as leis da Bíblia perfeitamente, de forma única, de forma exemplar, ele deve ser o nosso exemplo de vida. E de acordo com as nossas obras, baseadas na fé em Cristo, assim será o nosso futuro com ele. Aquele que for fiel no pouco, também será fiel no muito. Que sejamos fiel em todas as circunstâncias da vida em Cristo. Que possamos confiar nele cada vez mais. E
com os olhos em sua promessa, com os olhos voltados para Cristo, não tenhamos medo. Pelo contrário, tenhamos coragem, fé e determinação. Com exceção de João, todos os discípulos morreram como mártires, porém se alegraram em seu sofrimento. Foram fiéis em meio a circunstâncias extraordinariamente desafiadoras. Estavam cheios de uma paz interior que excede todo entendimento. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Por que essa paz excede todo entendimento, meus irmãos? Porque uma vez que você tira os olhos das coisas materiais e você se volta para o Espírito, e você se volta para Cristo, esse mundo é para nos afligir. Esse mundo é repleto de iniquidade, repleto de injustiça, repleto de violência. Se a gente ficar com os olhos neste mundo, a gente entrará em pânico, a gente sofrerá, a gente irá, trazendo para as palavras de hoje, a gente irá baixar a nossa frequência vibratória, a gente ficará fraco. A gente precisa manter os olhos em Cristo e manter a nossa vibração do mais alto nível. Por quê? Porque uma vez confiando nas promessas de Cristo, a paz que inunda nosso coração, que inunda nosso ser, ela excede qualquer entendimento. O mundo ao seu redor pegará fogo, o mundo ao seu redor estará ladeira abaixo, como é descrito na Bíblia. Mas nós que estamos em Cristo, nós que confiamos na palavra, teremos uma paz que excede todo entendimento, meus irmãos. Aqueles que não se conectam a Jesus Cristo, aqueles que não entram na mesma vibração de Cristo, que não entram na mesma frequência, não compreenderá como podemos manter tamanha paz, como podemos manter tamanha tranquilidade, como podemos viver com tamanha alegria, mesmo não vivendo como gado escravizado por entidades e potestades que ficam olhando para as mazelas e desgraças do mundo sem crer no Evangelho de Cristo, sem crer nas Escrituras Sagradas de Gênesis até Apocalipse. Nós que confiamos na palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, tenhamos essa paz absoluta. Seremos detentores de uma paz que excede qualquer entendimento. Seremos os portadores da luz e do sal da terra. Seremos aqueles os quais eles vão olhar e vão falar: como pode, diante de tamanha calamidade, o mundo caindo ladeira abaixo, tudo desabando? E estas pessoas não se afligem, não se abalam. De onde vem a força? De onde vem a paz? De onde vem a coragem? Da promessa de uma terra e os céus vindouro, da promessa de Cristo para uma restauração completa, não só deste reino, como de toda a humanidade. Então, meus irmãos, não se iluda com as perseguições desse mundo, não se iluda com os desejos que são incutidos na mente das pessoas para que elas passem uma vida inteira buscando coisas inúteis, buscando coisas que não as preenchem, coisas que ao invés de dar paz, geram mais aflição. Como Salomão disse, é tudo vaidade, é tudo correr atrás do vento. Se a gente for pelos preceitos deste mundo, que são incutidos na nossa mente desde o nascimento, pelas escolas, universidades, o mercado de trabalho, através dessa cultura podre e degradada que entidades e potestades enfiaram goela abaixo da humanidade para manter a gente com mentalidade de escravo, a gente entrará em pânico, a gente passará uma vida perseguindo coisas inúteis e no final da vida, quando estivermos velhos e idosos, a gente verá que foi como se a gente tivesse passado uma vida inteira correndo naquelas gaiolinhas de hamster que você nunca sai do lugar. Em verdade vos digo, tire os olhos dessas coisas mundanas que são enfiadas goela abaixo da humanidade. Medite nas Escrituras, veja o real propósito da humanidade e tenha a verdadeira esperança, tenha a verdadeira coragem em abundância e seja detentor daquela paz que excede todo e qualquer entendimento deste mundo material que está caído, que está dominado por anjos caídos que foram expulsos do paraíso, que foram expulsos do céu. Este mundo é governado por entidades e potestades que são contra Deus,
que são contra tudo que é equilibrado, justo e belo. Não entramos que não caiamos nessas armadilhas, meus irmãos. Que sejamos firmes na promessa de Deus, que sejamos firmes na sua palavra, assim como Cristo foi. Cristo foi firme graças à palavra de Deus. Quando ele ia nas sinagogas, ele demonstrava que ele estava em completa harmonia com todo o Velho Testamento. Quando ele ensinava para os fariseus, ele demonstrava que ele sim cria em toda a palavra de Deus, e não só cria, como fazia ela se cumprir. Não perca de vista o fato de que nessa ocasião os anjos mensageiros de Deus confirmaram a promessa de Cristo e testificaram que ela se cumprirá de modo literal. Esse Jesus não era um espírito fantasmagórico, mas tinha carne e ossos, para usar as palavras do próprio Jesus em Lucas capítulo 24, versículo 39. Ele virá do modo como o viram subir ao céu. A ascensão de Jesus foi um evento real e literal, meus irmãos. Seu retorno será mais uma vez um evento absolutamente real e literal. Da mesma forma que ele ascendeu aos céus entre as nuvens, ele voltará dos céus entre as nuvens. Seu retorno será mais uma vez um evento absolutamente real e literal. Logo ele virá a fim de nos levar para casa. Cada desafio que você enfrenta, a cada dificuldade que vivencia, logo terminarão. Apegue-se à promessa da breve volta de Jesus. Deixe seu coração repleto de esperança e paz. A Bíblia revela que existe esperança além da crise. Temos uma esperança tremenda que vibra em nosso ser. A esperança no retorno de nosso Senhor. E essa esperança basta para nos ajudar a superar todos os desafios dessa vida. Essa esperança basta para que sejamos fortes e encorajados a passar por todo e qualquer desafio que venha nos afligir nessa vida material. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta. Perdão, caiu o microfone aqui. Os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. A Bíblia aponta o tempo inteiro para um amanhã melhor e anuncia a promessa de que um dia Jesus Cristo voltará. Mas o mal será destruído. A justiça reinará para sempre. O pecado, as doenças e os sofrimentos não mais existirão. As enfermidades, desastres e mortes serão banidos. Maldade, guerra e preocupações desaparecerão. O apóstolo Paulo chama esse acontecimento glorioso de a bendita esperança. Está escrito na carta para Tito, capítulo 2, versículo 13. Que esperança maravilhosa! Jesus voltará. A morte não terá a palavra final. A palavra final é a de Cristo. A morte não terá a palavra final, meus irmãos. A todos hoje que são movidos pelo medo da morte, as pessoas vivem movidas pelo medo, não movidas pela fé. É um medo constante que assola a todos de preciso aproveitar ao máximo essa vida, pois a morte bate à porta e todos morreremos. Em verdade vos digo, a última palavra é de Jesus Cristo e não da morte. Nossos amados que pereceram crendo e vivendo por ele, ressuscitarão do túmulo para vê-lo face a face. Um dia muito em breve, a esperança de todas as eras se cumprirá. Jesus Cristo voltará Jesus Cristo voltará e nós, que estivermos vivos durante este evento espetacular e glorioso, subiremos para encontrá-lo nos ares.
Viajaremos com ele pela jornada espacial mais extraordinária até o lugar mais incrível do universo. Então viveremos com ele por toda a eternidade. Quão maravilhoso será, meus irmãos, quão maravilhoso será quando Cristo voltar. E quão maravilhoso é a gente saber que estamos vivendo hoje Mateus 24, onde diz: não passará uma geração sem que tudo aconteça. Meus irmãos, agradeça, pois estamos vivendo um tempo, uma geração que é esperada por todas as eras, desde Adão na criação do mundo até os dias de hoje. Todos os seres humanos que viveram, Jó, os profetas, Noé, Matusalém, todos que passaram por esse mundo, Enoque, meus irmãos, quão maravilhoso é a gente saber que a gente está vivendo exatamente essa época, que a gente está prestes a ver a segunda vinda de Cristo, que a gente está prestes a ver toda a justiça vindoura a atacar este mundo e transformar ele no verdadeiro reino de Deus. Quão grande é este momento, quão bom é saber que estamos aqui vivos e podendo levar a palavra de Deus. Não precisamos nos preocupar quanto ao futuro. Não é necessário deixar o medo tomar conta do coração e sufocar nossa alegria. Cristo nos criou, Cristo nos redimiu, Cristo cuida de nós, Cristo nos sustenta. E Cristo virá outra vez a fim de nos levar para casa. Isso sim é motivo para ter esperança. Quão bela é essa esperança, quão maravilhoso é saber que estamos prestes a ver a segunda volta daquele que nos criou, daquele que nos redimiu, daquele que nos guia, que é o nosso Salvador, instrutor, o Todo-Poderoso. Quão bom é, meus irmãos, quão bom é poder compartilhar dessas verdades absolutas com vocês, quão bom é a gente poder estar aqui agora clamando estas palavras de esperança que enche os corações de todos e que nos traz paz, coragem e determinação para seguirmos em frente, independente de qualquer calamidade que venha assolar a humanidade. Espero que essas palavras possam ter tocado seu coração, como sempre. Faça esse estudo em conjunto. Espero que agregue a vocês e possa cada vez mais fazer uma catarse no nosso espírito, uma metanoia na nossa consciência. A catarse é a limpeza de todo o pecado que assola a humanidade, e a metanoia é a transformação de uma consciência pecadora, escravizada pelo pecado, vivendo na frequência do medo, transformada, vivendo agora numa frequência de absoluta paz, de absoluta coragem e absoluta tranquilidade e determinação em Cristo, nosso Senhor, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Como sempre digo, é só o começo, família. Tamo junto, galera.